direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é a professora e escritora Marília Froze Galvão, que está lançando aqui uma coletânea de crônicas. São 37 crônicas divididas em 4 partes, esse conjunto então intitulado Fagulhas. Professora Marília, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigada, para mim também, um prazer estar aqui, uma honra. Nós temos aqui uma coletânea bastante rica, tratando de situações do cotidiano, em que tu te predispões também a compartilhar situações muito íntimas, muito pessoais, ao mesmo tempo que começa a fazer uma revisão pelos caminhos da arte, ou experiências próprias, viajando para alguns países, como a França, ou trazendo escritores, pintores. Então, eu gostaria que nessa arrancada tu começasse a nos explicar o porquê dessa divisão e como é que foi compor essas crônicas que aqui recebem um caráter quase de capítulos, né? Nós poderíamos dizer essas 4 partes como 4 capítulos de crônicas. Mas como é que ficou realmente na tua cabeça, na idealização da obra, essa organização? Sim, na verdade, a organização de todas essas crônicas eu fiz o ano passado, eu separei em partes. Quando em 2009, eu completei o meu tempo no magistério, eu resolvi fazer oficinas literárias. Então, eu comecei a compor crônicas. E essas crônicas sempre partiram de fagulhas. As fagulhas, como o nome eu coloquei no livro Fagulhas, porque são pequenos lampejos de memórias, de pequenos brilhos, de coisas que algo me despertava e eu fui condicionando o meu olhar para observar detalhes, o pequeno. E aí, então, surgiram muitas lembranças de infância, de juventude, da maturidade. E leituras também contribuíram para produzir essas fagulhas, esses lampejos de memória. E, no ano passado, eu resolvi juntar o meu material e eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa com essa produção, porque até então eu não pensava em publicar. Aí eu consultei, mostrei para pessoas que eu acho que são idôneas nesse assunto e recebi elogios e me disseram assim: teu trabalho está muito bom. Bota na roda, foi essa a expressão. Então, os textos foram feitos de forma descompromissada, num primeiro momento. Sim. E aí depois, então, tu vais pensando no Sim. condutor, de como organizar isso. Algumas ficaram de fora a propósito disso? Algumas estão guardadas para uma posterior ou não, né? Mas, na verdade, eu ia fazendo como uma terapia. Uhum. Para mim era uma catarse, assim, às vezes eu tinha algo na memória e aquilo me pedia para sair de alguma forma e eu ia colocando no papel, daí um dia, 2, reorganizava, relia e aí o texto ia amadurecendo até que, pronto, eu sentia uma satisfação. Mas ia aguardando. Eu era escritora de gaveta. Sim, porque o que chama a atenção é o desprendimento e aquele detalhe das situações do cotidiano. O livro, é difícil eu guardar aqui os títulos das crônicas, eu vou tentar me ater mais às passagens, aos assuntos. Mas uma primeira crônica começa lá numa situação bem trivial, tu na Praça Dante Alighieri, aí é chamada para clicar uma foto de um casal que estava lá. Isso. Aí tu já começa a recorrer a reminiscências ligadas à tua própria vida, própria relação sentimental com outras pessoas. E depois nós vamos evoluindo para aquilo que eu havia citado no início do programa ainda, que eram as experiências culturais que tu tentas compartilhar com os leitores. E a propósito, um detalhe que me chamou bastante atenção, embora são citados muitos autores
e lugares um pouco mais refinados. Não é todo mundo que vai a Paris, por exemplo, aqui tu compartilhas isso, mas não soa de forma pedante, tu consegues dar a informação, mas não fica aquela história assim, ela está se exibindo porque leu determinado autor ou porque foi em tal lugar. Não, é tratado de uma forma tão natural e tranquila que até provoca o leitor, eu também gostaria de conhecer isso. Digamos, tu dá aqui pistas, assim, faz provocações para que a pessoa também se interesse. Ficou muito interessante esse ponto também. Sim, eu procuro falar com leveza e com naturalidade. Eu acho que a crônica é muito brasileira. É muito brasileira. Embora a crônica normalmente seja feita assim para ter um período curto de duração, para aquele dia ou para a semana, há muitas crônicas que, pela sua leveza, pela sua qualidade literária, elas ficam para sempre. E eu diria também que as crônicas, eu já disse que são brasileiras, né? Sim. Já disse, começaram com Machado de Assis e vem vindo até os nossos dias. Esses escritores que eram os cronistas na sua época. Isso, né? isso. Então, são tantos que eu citaria até apenas alguns grandes nomes. O Carlos Drummond de Andrade, o que eu mais admiro é o Rubem Braga. Ele escreveu só crônicas a vida inteira, milhares e milhares e milhares. Se consagrou, né? Se consagrou. Mas a característica dele era a leveza. Uhum. E dentre os autores que tu citas, num dado momento te referes a uma feminista estadunidense e tenta fazer uma releitura dela, uma suposta carta que ela escreveria, lembrando movimentos revolucionários e autores de referência, sobretudo no contexto francês. Até a abertura e o final são usadas saudações em francês, digamos assim. Sim. E uma frase que me chamou bastante atenção, que aí, embora tu estejas ali te travestindo, digamos assim, dessa... De Gertrude Stein. Gertrude Stein. Gertrude Stein, estava me fugindo o nome. Essa feminista estadunidense, ali tu citas que a frase, digamos assim, ela seria um pouco mais dura, mas o parágrafo ele pode ser considerado mais emocional. Emocional. Digamos. Isso aí é muito autoral, embora tu estavas ali te travestindo. Gertrude Stein, ali era a tua opinião mesmo, né? É porque ela utilizou uma frase que acabou consagrando ou nomeando toda uma geração após a guerra, após a Primeira Guerra. Então, ela diz assim a eles, em francês, mas vou dizer em português, que vocês todos são uma geração perdida, vocês que fizeram a guerra, e enfatizou, são uma geração perdida. E essa geração perdida, intitulada por ela, porque ela era uma pessoa que ela estimulava os artistas, ela comprava as obras de arte deles, eles eram assim, todos exilados de vários países, estavam em Paris. Então, ela morava numa casa de 2 andares e ela tinha um estúdio. E ela recebia os artistas. Então, ela recebia o Hemingway, o Fitzgerald, Picasso, e ela era assim, tipo a mãezona de todos e a conselheira, e sorte de quem caísse nas graças dela. E para ter a proteção da Gertrude, até que eles completassem 26 anos. Depois ela era assim muito mandona, já fez 27, vou apadrinhar outros. E assim ela foi fazendo, ela adquiria tantos quadros que na casa dela, até atrás das portas, quadros. E ela foi muito amiga do Hemingway, até eles brigarem, foi muito amiga do Fitzgerald e do Picasso. O Picasso pintou um quadro dela em não sei quantas sessões, 80 sessões. É interessante esse contexto do entremeio ali das guerras mundiais. A propósito da Segunda Guerra,
há muitos movimentos de resistência naquele período em que a França é ocupada pelos nazistas. Por exemplo, ali a cidade de Vichy tem um grande movimento de resistência, agregando principalmente os intelectuais, né? Porque de forma generalizada os intelectuais eram considerados judeus e alguns eram, de fato, praticamente condenados à morte, né? Então, esses personagens, digamos como a senhora cita agora, eles acabam fazendo, né, essa proteção à pessoa em primeiro lugar e depois a própria bagagem da própria arte que fica para nós até hoje, né? Sim. Agora, a Gertrude teve uma maior influência com os artistas, foi bem antes da Segunda Guerra Mundial, ali nos anos 20, por aí, que são intitulados também os Anos Loucos. Então, tudo explodia, era a era do jazz, eram os shows em Paris. Citas, por exemplo, o contexto de Paris na Belle Époque, que também repercute em outros lugares do mundo, né? Principalmente São Paulo também acontece muito isso, né? Então, o livro ele tem esse propósito, mas de uma forma bastante leve. E o título ele fica apropriado quando se fala em fagulhas, porque, na verdade, tu fazes em tom provocativo, né? São lances, assim, instantes. Tem esse detalhe. Aí, claro, fica a cargo do leitor depois, se quiser se aprofundar em determinado autor, mas o propósito é basicamente compartilhar os teus insights, digamos assim, sim, a partir de cada situação dessas, né? São as minhas leituras que me inspiraram, que eu também identificaria como fagulhas. Aí é que tá. O insight seria basicamente aquilo que o jovem fala, a sacada, né? O sujeito lê e pensa assim, pô, mas que ponto interessante desse autor, que bacana aquela obra de arte, como por exemplo, tu compartilhas ali que estás nas galerias de arte, por exemplo, no Louvre, em Paris, e ali dá uma breve passeada ali por aquele contexto. Daqui a pouco uma pessoa que também esteve lá pode pensar, mas ela se esqueceu de citar esse detalhe aqui, ou que bacana que ela observou, na época não tinha me dado por conta. É interessante esse compartilhamento, né? Sim, são experiências de vida que são únicas. São únicas, são muito caras e que bom, eu fico feliz com isso que tu está dizendo para mim, porque quando eu compunha esses textos, não era imaginando um determinado público, eu fazia mais para mim, como uma terapia. Mas agora eu fico feliz que espero que o meu leitor perceba que tem assim um toque universal, que ele também se identifique com alguma coisa que eu tenha dito, alguma frase, algum lugar, ou algo bem banal do dia a dia que tenha ocorrido comigo e que pode ocorrer com qualquer pessoa. Esses detalhes eles são interessantes, como por exemplo, nós estamos aqui fazendo um recorte, citando brevemente artistas, autores, passagens históricas. Mas um detalhe bastante interessante é a parte mais intimista, digamos assim, que tu passas a compartilhar com o leitor a tua própria intimidade e personagens que fazem parte do teu dia a dia. Provavelmente muitas pessoas aqui do contexto caxiense, sobretudo, vão se identificar. Tu citas jornalistas daqui, o porteiro do teu prédio, parentes, vizinhos, amigos, em situações do cotidiano, que algumas pessoas já passaram, por exemplo, compartilhar determinado prato, uma iguaria, o ato de cozinhar em conjunto com um amigo, citas aí teu cunhado, citas tua neta. Sim. Tem uma dada crônica ali que tu falas de das famosas cantadas que as mulheres recebem na rua, e aí tu fica surpresa com isso por conta de uma saia que tu estavas usando, e aí teu primeiro impulso é comentar com o porteiro e com uma vizinha. Quer dizer, é interessante também esse compartilhamento que alguns pensam, vou ser mais reservado, no teu caso é exatamente o contrário.
Sim, a gente às vezes se pensa assim, bah, mas eu estou me expondo tanto, mas eu diria também que não é 100% verdade, pode ser também muita ficção, não é mesmo? Bom, tu que Pode ser escreveste. ficção. Então aí eu poderia complementar assim, para quem me conhece, a pessoa vai detectar algumas coisas da minha vida. Uhum. Para quem não me conhece e ler as crônicas, é ficção. Claro, mas o interessante é esse detalhe das pessoas se identificarem também, Mas né? Na isso, própria história, né? Isso, daqui a pouco, claro, tem pessoas que tu está citando pelo nome realmente, é aquela pessoa, né? E que fazem parte do nosso contexto aqui sim, eu local. tenho que dar uma credibilidade, né? Eu estou contando algo que tem um fundo verdadeiro. Só que o escritor também, às vezes, usa de um recurso, ele pode até contar uma mentira, mas de uma certa forma que convença o leitor que seja verdade. Ou vice-versa. E um ponto que eu te perguntei, mas nós ficamos muito mais falando da própria Gertrude Stein. Por que a ideia de que uma frase poderia ser mais seca, mas dentro de um conjunto, de um parágrafo, ele seria mais emocional? Naquela crônica que tu faz a revisão da carta da feminista Gertrude que citamos anteriormente. Sim. A Gertrude, naquela época, ela escrevia também. Uhum. Ela queria escrever de uma forma revolucionária. Uhum. Ela era uma transgressora. Então, ela quis dizer para a geração perdida que aquela frase que ela disse assim, que não tinha emoção, que não era verdadeira, e que ela complementava na carta usando um parágrafo que era com emoção, e aí era uma forma de ela se redimir. Digamos, para da dureza com que ela tratou. A emoção tem que ser mais detalhada, digamos assim, e a frase ela pode ser num relance, num piscar de olhos, né? Sem maiores elaborações, digamos assim, aquela frase solta, né? E aí, claro, dependendo do estado de ânimo, a pessoa pode ser muito dura, né? Naquilo que está dizendo. Nós estamos na reta final do programa, digamos assim. Como é que está sendo? O livro ele está em vias de ser lançado. Ele será lançado agora nos próximos dias. 9 de abril está marcado, né? Sim. O lançamento. Mas tu já chegaste a fazer, tipo, uma pré-divulgação? Algumas pessoas já tiveram acesso à obra? Claro, eu sim, por conta do programa. Vocês me anteciparam o livro, eu me preparei aqui para a entrevista. Mas o público, de modo geral, alguém já teve contato, pelo menos com algumas crônicas, e já te deu algum feedback? Olha, agora que o livro está pronto, ainda não tive esse resultado. Sim. Só antes, até que foi o que me incentivou a publicar, comentários de pessoas. Que tu relataste, né? Que mostraste para algumas pessoas. Mas em princípio, todo um trabalho está sendo feito pelo produtor cultural, o Cláudio Troian, né? Uma ampla divulgação, e o lançamento está previsto, marcado para o dia 9 de abril, sábado de manhã, na Livraria Saraiva, das 10 às 13. A Livraria Saraiva do Shopping Iguatemi. No Shopping Iguatemi. Situem bem. Das 10 da manhã às 13 horas. Então, 9 de abril, um sábado, das 10 da manhã às 13 horas. Às 13. Na Livraria Saraiva do Shopping Iguatemi. Fica o convite para o pessoal. Provavelmente, no período de transmissão do nosso programa na grade da TV Câmara, ainda dará tempo das pessoas se organizarem. Se por um acaso estiverem nos acompanhando já nos últimos dias de transmissão, aí procurem nas melhores livrarias, mas de toda maneira poderão ter acesso ao livro, de uma maneira ou de outra, né? Também, se algum amigo quiser ir me dar um abraço e tomar um espumante comigo nesse dia, eu vou ficar muito feliz. Olha aí, então está convidativo. Já reforçamos o convite, eu acho que foi muito interessante aqui a gente dar uma passeada, digamos assim, porque é sempre difícil dar conta de uma coletânea de crônicas, né?
Sempre tem que fazer esse esforço de síntese. E eu gostaria que nessa parte final tu tocasses num ponto que não abordamos até aqui e faça tuas considerações, digamos assim. Bem, eu reforço o convite. Eu estou muito satisfeita com o meu trabalho. Espero que... Eu não tenho grandes pretensões de mudar o mundo, nem a humanidade, nem de dar grandes lições em ninguém, Claro. Mas eu espero que num mundo tão conturbado que a gente vive hoje, com tantas coisas desagradáveis e a própria vida banalizada, eu espero, assim, eu conto que eu consiga chegar no espírito do meu leitor com alguma frase, algo que aconteceu comigo, uma leitura que eu fiz, porque na verdade eu divido momentos muito bons, outros nem tanto, mas eu procurei passar leveza, porque eu acredito que a crônica deve ser leve. Nos jornais elas são muito valorizadas, qualquer jornal tem que ter cronistas, e nossos cronistas são bons. É inevitável, né? Porque o jornal só, no que nós chamamos de hard news, né? Aquela informação mais pesada, de maior vulto, só ela não sustenta o jornal, né? Lá atrás, no início do século... Já no século XIX se usavam muito os folhetins, né? As pessoas, folhetins depois se transformavam em romances, né? Claro, então já se exploravam os cronistas, então é inevitável, precisa ter essa harmonização, né? A crônica é assim, uma brisa, um sopro... Eu achei muito apropriado o título, gostei bastante, então fica a dica para o pessoal aí que tomar contato. Fagulhas, Marília Froze Galvão. Muito obrigado, professora Marília. Eu é que agradeço, muito obrigada mesmo. Então repetimos aqui, acabamos de conversar com a professora Marília Froze Galvão. Como sempre também, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.